Fala pessoal, Marcelo Campos, Lucas Souza, somos gestores de venda da PIV Construtora. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o mais novo lançamento da PIV, o Maple Residence. Mas antes, Lucas, fala pra gente um pouco, qual que é a sua perspectiva aí para o mercado imobiliário esse ano de 2025? O que você imagina aí para esse ano? Bacana. Pessoal, o mercado nosso imobiliário é uma coisa que é muito interessante, né? Principalmente se a gente for pegar esse cenário de Ipatinga, né? Uma cidade que cresce e desenvolve muito esse setor, muito por conta da cultura já da cidade, né? Uma cidade que foi planejada, construída em volta da usina, enfim, uma cidade de economia pujante que tem um desenvolvimento muito grande nesse setor. E quando a gente vai pegar esse retrato de 2025, a gente tem uma característica um pouco diferente, né, do que é o habitual, né? Se a gente pegar um recorte de 3 anos, 4 anos atrás, ou talvez até pré-pandemia, as taxas de juros, as cotas liberadas pela Caixa eram muito mais interessantes. E se a gente traz isso para o cenário de hoje, né, Marcelo? Nós tínhamos antes 80% de valor de financiamento liberado pela Caixa, hoje nós já estamos falando em 50%. Um exemplo interessante é quando você assinou o seu contrato de financiamento, qual foi a taxa de juros que você assinou e quanto que foi? 2019 é uma taxa próxima de 8% ao ano, hoje nós já estamos falando em 11%, exatamente, né? E a cota? De 80% para 50%. Então, mas ainda assim o mercado não para, né, gente? E de que forma ele se adequa, né? Exatamente. De que forma que essa adequação, evolução, né? De que forma que o mercado contorna essa situação? Principalmente pelo empreendimento na planta, né? Geralmente a gente fala aí de empreendimentos com um período aí de 48, 60 meses entre venda, construção e entrega, né? E isso possibilita o mercado continuar tão aquecido e tão inflado por conta das condições de pagamento interessantes, né? Por conta da possibilidade de adequar o produto dentro do que você espera em relação a método construtivo, planta e etc., né? E a gente vai conseguir observar isso de uma maneira muito positiva no Maple. E referente ao imóvel na planta, Lucas, eu acho que as duas grandes vantagens principais do imóvel na planta é a valorização que o cliente obtém durante a execução de obra. Ele compra ali no primeiro preço, né, o imóvel na planta, no início do lançamento, no empreendimento. E ele observa aí, a gente tem visto no mercado hoje Ipatinga, valorização de aproximadamente 30% a 40%, sendo conservador em certos imóveis com localizações estratégicas. Joia. Outro ponto também que eu acredito que é um dos principais é que a descapitalização ela é feita de forma gradual. O cliente não precisa de fazer um aporte do valor inteiro do imóvel, né, durante ali a assinatura. Ele tem um prazo, né, como você falou, de 36 a 60 meses, né, que são os prazos de obra aí, para fazer esses aportes, né, e dar uma tranquilidade para ele fazer o pagamento, né? Isso acaba favorecendo o cliente que quer ter um imóvel de qualidade e por muitas vezes não tem o capital inteiro na mão, né, Marcelo? Se a gente for pegar um retrato, né, exemplo aqui da construtora PIV que está lançando o Maple, a gente está com o Quebec, né, em fase final de obra. É um empreendimento que está com mais de 90% das unidades vendidas e a gente nota, né, nitidamente a valorização que os clientes que compraram lá atrás. Vou dar um exemplo prático. Nós, inclusive, vendemos lá, né? Senhor João Ervilha, se estiver ouvindo a gente aí. Um abraço para ele aí. Senhor João comprou um apartamento lá no Quebec, no 10º andar, um dos mais requisitados, um apartamento de frente. Ele foi um dos primeiros a comprar, se não o primeiro, né? Não pagou 750 mil, Senhor João. E hoje a gente tem apartamento lá no 6º andar, né, de frente também, com 3 vagas de garagem. As vagas não são tão boas quanto a do Sr. João, apesar de serem muito boas, que já está sendo negociado por 1,1 milhão. Né? E o Sr. João não pagou o apartamento todo lá ainda não. Então, assim, o dinheiro dele acaba valendo mais ainda. Um prazo de quanto tempo? Nós estamos falando aí de um recorte de 36 meses, né? Mais ou menos. Então, é um exemplo prático, né, de um bom investimento. Então, se a gente for pegar, né, o mesmo valor que o Sr. João lá, né, mantendo o exemplo, investiu durante esse período numa aplicação bancária, a gente pegar imposto de renda que vai pagar, né, às vezes o risco principal, que, né? dependendo
da modalidade que ele escolher, ele vai enfrentar, é pouco provável que a gente ia ter um retorno tão positivo, né? Sem falar da aplicação prática que o imóvel tem ali nesse cenário, né? Então, pegando esse recorte de 2025, é um período muito positivo e promissor para o investimento na planta, né? E quando a gente traz isso para o cenário do Maple, vamos comparar o mercado agora. A gente está falando de um produto que está vindo com uma margem de preço aí extremamente competitiva e a qualidade inquestionável da construtora PIV. E são fatores que tanto o Sr. João quanto outros clientes, né, que fizeram aquisição lá no Quebec atentaram, que é a localização, qualidade construtiva, né, que a PIV entrega. A gente tem, né, exemplos aí de satisfação de clientes, que a PIV entrega muito além do que o cliente espera, né, tanto em estrutura de acabamento, qualidade de obra, né? Então tudo isso faz com que o empreendimento valorize ainda mais, tenha uma liquidez, né, e deixe o cliente aí de fato satisfeito, né? Então, se a gente for continuar falando dessa questão do mercado em 2025, Marcelo, o que você vê de positivo num empreendimento com uma qualidade e com a área de lazer tão completa quanto o Maple? O que isso traz de benefício, de vantagem para você? Pensando aí, você que é uma pessoa que casado, família, né? Em breve tá aí com os filhos vindo. O que você pensa disso aí? A gente está falando aí de 1.400 metros quadrados de área de lazer, com quadra, com piscina, com salão de festas, enfim. Ela traz uma facilidade muito grande para a família. Porque hoje, na nossa época, eu acho que a geração nossa foi a última que jogou bola na rua, né? Então hoje a gente não tem mais essa facilidade. Então, um empreendimento que tem uma área de lazer tão estruturada, tão bem feita, ela dá uma segurança para os pais, né, para ter um lazer para os filhos, para os próprios pais também desfrutarem dessa área, com salão de festa para fazer aniversário. Então, é um empreendimento que ele é direcionado para a família. Traz um conforto muito grande, né, para a gente que está fazendo aquisição, né, para o cliente que é o consumidor final. E assim, enquanto era só eu e minha esposa em casa, a gente via uma vantagem muito grande em morar num local muito movimentado do bairro, sim, por exemplo, tudo muito perto, né? Padaria, farmácia, assim como lá no Maple tem tudo muito perto também. Mas hoje eu sinto falta de ter essa área de lazer, por exemplo, dentro de casa, dentro do prédio, uma área controlada, digamos assim, né? O bairro Cidade Nobre, apesar dele ser um bairro que te entrega tudo, mas o movimento do bairro também ele é muito intenso, né? Então, principalmente ali, né? Na sua região, né? Então, pensando nessa questão de qualidade de vida, conforto para as crianças, para a família, né? O fato de ter uma área dentro de casa traz muito mais tranquilidade, segurança e acaba que os pais ficam em paz nesse sentido, né? Saber que está entregando qualidade de vida para os filhos, né? Você comentou aí, né? A gente teve a possibilidade de ir para a rua, de andar de bicicleta, de jogar bola. Agora imagina poder fazer isso dentro do prédio, dentro do local que você mora, em um centro urbano tão movimentado e prático igual Cidade Nobre, né? Próximo de tudo, inclusive próximo do conforto e do lazer. Ainda mais pensando na nossa rotina hoje, que ela é puxada, trabalho, né? Trabalha cedo, volta para casa tarde. Então você tem uma estrutura de clube, que o Maple está trazendo hoje uma estrutura de clube, com piscina, com quadra. Agora imagina ter isso ao seu alcance todos os dias, né? Com uma taxa de condomínio muito baixa. É interessante que a gente até fez um estudo, né, sobre o que vai ser o custo de um condomínio, de um empreendimento com tantas funcionalidades. E eu fiquei surpreso. Foi até uma parceria com o pessoal de empresa de conservadoria aqui da região, que fez um levantamento, né? Na ocasião a gente questionou a eles, olha, se vocês forem pegar esse prédio hoje para tomar conta, o que vai ficar? Então eles levantaram o custo de piscineiro, jardineiro, portaria, limpeza, água, luz, todos os serviços que são necessários para manter um prédio desse funcionando bem. E nós fomos surpreendidos com a taxa de condomínio de preço médio aí de R$250 a R$300, né? Então isso realmente é mais um benefício e assim, comodidade e praticidade para o bolso, né? Esse valor de condomínio hoje,
apartamentos aí antigos aqui no bairro Cidade Nobre, a gente não tem esse valor de condomínio. Pois é. Os condomínios estão beirando R$500, né? Em prédio defasado, que não tem estrutura nenhuma. Mas isso tudo se dá pela tecnologia Justamente. que a construtora está aplicando no empreendimento. Estou falando de um prédio que tem 4 elevadores, mas vai ter uma estrutura de energia fotovoltaica, né? O rateio das despesas para os proprietários, nós estamos falando de água individual, de luz individual, de gás canalizado. Então, todas as despesas elas vão ser referentes ao consumo do proprietário, do morador, né? Não vai ter mais aquela discussão, aquele debate antigo que a gente encara de vez em quando aqui em outros empreendimentos, né? Do que é justo, né? Você consumir e pagar mais. Agora, um ponto interessante, Lucas, que a gente não comentou, não detalhou, a localização. Né? Na rua Alfredo Feitosa, na esquina com o Luther King, que é a rua do empreendimento, a gente vai ter uma escolinha. Qual que é o nome dela? Coincidentemente, né, a escola também, Maple Bear. É uma escola que tem uma metodologia de ensino diferente, mas é uma escola que já é sucesso em todos os lugares que passam. Então, voltando, né, bairro Cidade Nobre. Um dos motivos das pessoas quererem tanto morar no bairro Cidade Nobre, morar perto da escola dos filhos. Exatamente. Né? Hoje, grande parte dos clientes da construtora tem filhos, né, no colégio criativo. Né? Se a gente for pegar lá o Quebec, o Ottawa, o Montreal, né, os clientes da construtora que moram nesses empreendimentos, a maioria os filhos estudam no colégio criativo, porque é muito prático você morar perto da escola dos filhos. E o Maple vai entregar isso também. Né? A gente tem uma escola de muito boa qualidade, né? Uma qualidade inquestionável, né? De metodologia de ensino que me parece ser muito boa e que com certeza vai colaborar para a valorização do empreendimento. Né? Quando a gente fala aí de valorização, é uma valorização que ela é baseada em fatos. Né? A gente não está simplesmente supondo. Né? Está especulando, né? Não é uma especulação vazia. Né, a gente está falando aí do que realmente a localização entrega, né, a tranquilidade, o fato de você estar morando numa região de muito sossego ali no bairro. É uma rua que hoje até o pessoal usa para fazer autoescola. Cara. Exatamente. A gente passa lá, tem carro de autoescola, né? E assim, se a gente for pegar um retrato do que é a realidade dos principais bairros da cidade, Cidade Nobre, Horto, né, o maior desejo das pessoas de morar pela praticidade, né, ali é um dos poucos cantos do bairro, da cidade, que trazem comodidade, conforto, mas ainda assim traz tranquilidade também. Justamente. E uma outra coisa interessante, cara, se a gente for parar para analisar, o quão interessante está a proposta de compra da construtora lá no Maple. Né? A gente está falando de um empreendimento que entrega tudo do bom e do melhor, digamos assim, né? Desde a metodologia construtiva ao capricho que a PIV já tem na entrega, na execução, né? Uma empresa familiar em que o dono faz questão de acompanhar e verificar todos os processos, mas a gente está trazendo um preço muito competitivo em relação ao mercado. Né? Nós estamos falando aí de a nomenclatura que o mercado adota, né, do metro quadrado. O metro quadrado está muito bom para quem está comprando. E isso acaba atraindo os olhos dos investidores também. Justamente. Né? Hoje, quem compra imóvel quer retorno. Né? Então, se a gente for pensar locação e revenda do Maple num cenário de 5 anos para frente, a gente vai ter um resultado muito positivo. Tenho certeza disso, porque o prédio está bem situado em relação ao que é necessário para a gente ter bons resultados, né? É um prédio que entrega qualidade de vida. Hoje, Lucas, a gente estava até falando no escritório isso, hoje mais cedo, da importância do empreendimento ser voltado para a família. Né? E isso é positivo também para o investidor. Né? Eu lembro que você comentou isso com a gente hoje pela manhã. Na verdade, o Maple, de fato, quando a Rayane, que é a arquiteta do empreendimento, foi idealizar, foi solicitado para ela que fizesse um produto para a família. Né? Quando a gente fala produto para a família, é um produto realmente pensando no dia a dia e no bem-estar das pessoas que
vão morar ali, né? Toda essa área de lazer que a gente está comentando aqui desde o início, a distribuição da planta foi pensado para atender bem, com conforto e qualidade, uma família. Então, a maioria dos clientes que estão fazendo negócio com a construtora nesse primeiro momento são consumidores finais. Uhum. Então, o que significa? Vamos pegar lá, daqui a 4 anos o empreendimento entregue. Se a maioria das pessoas que compraram são consumidores finais, isso significa que o cliente investidor vai ter muito menos concorrência interna dentro do prédio ali para fazer a revenda e para fazer a locação, né? Então isso é muito positivo quando a pessoa vai ter a liquidez dela ali, né, no investimento, né? Porque o concorrente dela interno lá no prédio, ele também vai ter o interesse, obviamente, de ter a valorização, e vão ser poucas pessoas fazendo esse tipo de modalidade, né? Porque a grande maioria, de fato, quer morar, quer usufruir lá do empreendimento. Porque quando a gente fala de um empreendimento que ele é voltado para investidor, nós estamos falando de uma concorrência muito maior, tanto para revenda quanto para locação. E isso, consequentemente, vai fazer o quê quando o empreendimento estiver pronto? Vai abaixar o preço da locação e abaixar o preço da revenda devido à grande concorrência que vai existir no empreendimento. Então, quando a gente fala de um empreendimento voltado para a família, para o consumidor final, o investidor que chega também, ele vai ter um grande retorno, vai ficar bem satisfeito. Exatamente. Bacana demais. E hoje o Cidade Nobre é um bairro que ele tem sido muito procurado, né? É um bairro que já está ali concentrado naquela região ali central, próximo ao Abracadabra, né? Só que é uma região que já está ali escassa de empreendimentos, né? Igual você pontuou a respeito da lotação mesmo, né? Do desconforto que gera. Então a gente pega um empreendimento que está na região promissora no bairro, próximo à escola, com uma rua muito ampla, muito boa. Isso é um chamariz assim, incrível para o investidor, pensando na projeção daqui a 4 anos, né, com esse empreendimento pronto. Agora, uma coisa que é interessante, Marcelo, nós estamos falando de uma planta de 82 metros quadrados. Como é que eu vou fazer para atender no Maple aquele cliente que já tem um apartamento de 100, 120 metros e quer uma coisa maior? Junto a uma área de lazer de 1.400 metros, né? Nós temos a possibilidade de fazer a junção de 2 unidades, que vai gerar um apartamento de 164 metros quadrados, com 3 quartos, sendo 2 suítes e um home office. Tem um outro detalhe também sobre essa planta, né, de junção. Muito importante, bem Nós estamos lembrado. falando de um apartamento com 4 vagas de garagem. Então vamos lá, o cliente que quer um apartamento grande, 164 metros quadrados, com 4 vagas de garagem e lazer completo, encontra esse produto lá no Maple. A nossa sugestão seria essa planta que o Marcelo comentou, né? Com 2 suítes, um dormitório solteiro e um home office. Mas o cliente que ainda assim quiser personalizar essa unidade, ele ainda tem possibilidade. E um detalhe interessante dessa unidade aí, cara, e isso se aplica em todo o prédio, todas as colunas do apartamento, elas estão alocadas junto às paredes externas de vedação. Então, esse apartamento de 164 metros, ele é como se fosse um vão corrido, cara. Um livro em branco, né? Isso dá uma possibilidade incrível para o cliente que quiser fazer uma alteração dentro daquilo que ele tem como demanda, né? A gente vê hoje, às vezes, no mercado, as pessoas buscando 3 suítes e um escritório, ou 2 suítes grandes e um quarto de solteiro. A demanda do home office está muito grande hoje, pós-pandemia principalmente. Então é um apartamento que consegue trazer isso. Essa é uma outra grande vantagem do imóvel na planta, né? A possibilidade de personalização que o cliente possui. Isso dá uma facilidade muito grande, né? Muito bom. E o apartamento personalizável, ele em liquidez futura, ele também é muito positivo, né? Cada unidade daquela ali, ela passa a ser uma unidade específica, né? A gente vai ter poucos apartamentos idênticos um ao outro. Então, numa situação de revenda também, um detalhe a mais, um detalhe a menos, vai fazer toda a diferença para o cliente conseguir o lucro que ele deseja. Mérito do Marcelo, né? Que fez o projeto, né? O Marcelo Abraço aí, pessoal da Projetar, Marcelo. Trabalhou muito Adeilson. bem, pensou justamente, né, nessa locação dos pilares para dar essa facilidade para o cliente. Cara, já que a gente já puxou a sardinha para o pessoal da Projetar, um outro
um outro ponto positivo aí que eles trouxeram para o nosso empreendimento. Nós estamos falando aí de um empreendimento com 4 apartamentos por andar, mas que quando a gente for ver lá na prática, vão ser só 2 apartamentos, só um vizinho de frente que o cliente vai ter. Né? Isso foi uma solução que a engenharia trouxe também. Nós vamos ter 2 halls de entrada separados, né? O prédio vai ser construído como se fossem 2 torres, apesar de estarem interligadas. Então, os 4 elevadores vão ser 2 elevadores para uma torre de um lado e 2 para o outro. Então, na prática, você só tem 2 apartamentos por andar. Vai até projetar aqui agora, acho que é interessante observar o seguinte, o tamanho da fachada do Maple. São 80 metros de fachada. 80 metros de fachada. Então, a gente tem um hall de entrada aqui, né, o outro à direita, dando ali privacidade ali para o hall. É apenas 2 apartamentos por andar. Todos com vista desobstruída. Né, e definitiva também. Definitiva, outra coisa interessante sobre a vista dos apartamentos, né? Todos os apartamentos são de frente, né, Marcelo? Sim. Todos de frente e, assim, a vista tanto para frente quanto para o fundo, que a vista do fundo é a vista dos quartos dos apartamentos, ela é uma vista definitiva. Isso ela não confronta com o vizinho, né? Exatamente. Isso dá uma privacidade muito grande, tudo muito bem pensado. E o tamanho do terreno que, né, se tornou possível um projeto tão interessante e tão inteligente. Detalhe bacana aqui desse salão de festa, que é um salão gourmet, né? Ah, joia. Então, o proprietário, né, que quer fazer uma festa, receber os convidados, ele tem uma área de churrasqueira no salão de festa, ele tem um playground ao lado do salão de festa, então, um cenário de festa infantil, olha só na imagem, ele consegue integrar o uso desses ambientes, né? Então, né, isso para o dia a dia, cara, faz toda a diferença. É por isso, né, que a gente está dizendo a todo tempo que o Maple foi pensado para a família. Detalhe importante, pessoal. Todas as áreas comuns serão entregues mobiliadas e decoradas pela construtora, tá? Conforme as imagens. Tudo entregue pronto para uso, né? Sem taxa, como é que o pessoal trabalha aí, às vezes. Taxa de enxoval, né? Taxa de enxoval. Sem taxa de enxoval, sem adicional, tudo pronto para uso. Isso é fundamental. A vista, que bacana, olha. Esse detalhe, né, das áreas comuns estarem prontas para uso, isso é um ponto muito positivo para quem compra. Quando a gente acaba de receber um apartamento, gente, a gente tem uma série de despesas, uma porção de gastos que os proprietários já estão sonhando com eles desde o início, né? Móveis planejados, mobília, né? Todo aquele sonho vai crescendo. O cara quer trazer tudo novinho, né? Para apartamento novo, né? Essa caminhada aí de 36, 48 meses, a família vai alimentando, né? Aquele desejo, né? De chegar à grande hora, o grande momento e mudar para o apartamento. Então, assim, a despesa, ela existe, né? Então, se a construtora puder minimizar essa despesa, né, de uma forma prática, isso acaba sendo positivo também para o cliente, para ele ter uma experiência mais interessante, né? E a construtora fez questão de pensar nisso também. Lucas, você falou de preço por metro quadrado, mas você não falou preço, nem um pouco da condição que a construtora está trabalhando. Passa um pouquinho para o pessoal aí, que eles já vão ver, já vão fazer conta e ver que dá para fazer a aquisição. Está bem facilitado. A construtora, ela trouxe uma proposta muito interessante, né, para o cliente que quer de fato morar bem num apartamento. Nós estamos falando aí de uma entrada de aproximadamente 20%, né, durante o período de construção, hoje, aqui março, né, de 25 que nós estamos. Então a gente tem aproximadamente 48 meses até a entrega das chaves. Durante esse período, o cliente vai pagando parcelas também, né, referente a mais ou menos 40% do valor do imóvel, e 4 pagamentos anuais, né, que vai ser referente aí também a 20%, e os outros 20%, de reforço, exatamente, né? Uma vez por ano, faz um pagamento extra, e os outros 20% estão ficando para a chave. Esse valor aí o cliente tem a possibilidade de fazer financiamento bancário ou quitar com capital próprio, mas assim, deixar bem claro que não tem nada engessado, né? Essa parte humana da negociação, ela é muito presente lá na PIV. A grande maioria das pessoas que fizeram negócio com a PIV participaram da negociação com o Paulinho, né? Que é o nome da PIV, o Paulinho.
né? O Edivaldo, que é o irmão sócio dele, é um pouco mais ausente, né? O Paulinho, que é a cara da PIV. Paulinho e a Aline agora também, A né? Aline agora também, mas até o momento, né, todo mundo fala assim, a PIV é o Paulinho, E o Paulinho, ele tem muito esse lado humano, né? Uma pessoa muito simples, uma pessoa de caráter inquestionável e que ele faz questão de ouvir e tentar adequar, né? Óbvio, respeitando a realidade da construtora, Sim. mas também tentando trazer esse lado, né, de enxergar a possibilidade do cliente também. Isso acaba sendo um facilitador enorme para a gente que é corretor de imóveis durante a negociação, porque a gente leva a proposta para o Paulinho tranquilo, porque sabe que se tiver uma coisinha ou outra precisando de ajustar, a gente vai conseguir. Nós já tivemos experiência dessas com o Paulinho algumas vezes, né, e todas elas a gente acabou tendo sucesso. Dá um abraço pro Paulinho aí. Muito por essa parte humana mesmo, sim, né? Isso é fundamental, né? A gente está falando ali, gente, de sonhos construídos. Igual a Rayane falou no lançamento, né? São 72 sonhos que estão em andamento aí. Exatamente. Né? É uma etapa muito importante da vida da família comprar um imóvel. Com certeza. E a gente, né, enquanto corretor de imóvel, enquanto gestor de vendas do Maple, a gente tem que trazer essa responsabilidade com a gente tem que entender... A gente se coloca no lugar do cliente, com certeza. Né? Porque isso faz toda a diferença, né? O nosso papel não é só vender, a gente está ali realizando sonhos, né? E a gente, no final das contas, cara, a gente vai fazer parte de cada sonho que vai ser realizado. Né? O cliente, quando ele compra, ele vai lembrar da gente. Seja na hora que der um problema, ou seja na hora também de agradecer. De pegar a chave. Exatamente. E é muito importante para a gente também fazer parte disso tudo. Né? Eu acho que é uma das partes mais gratificantes, né, dessa nossa profissão, é poder, né, ter essa importância na vida das pessoas. Fazer parte, né, desse momento. A gente já passou por esse processo do outro lado também, né, na hora de fazer a compra do imóvel, sabe o quanto isso mexe com a rotina da família, né, e é importante a gente ter essa visão também, né, os sonhos que estão sendo realizados, as famílias que estão sendo construídas. Recente, a gente teve um caso no Maple, né, de uma família que fez a aquisição de um imóvel e foi assim, interessantíssimo, isso toca muito a gente, porque era uma família que o marido e a mulher, né, tem aquela correria do dia a dia do trabalho, eles tinham lá uma criança de 6 anos, né, a esposa estava grávida, na iminência de ganhar o neném, e aí a gente assinou o contrato num dia, na semana seguinte ela iria até fazer o pagamento da entrada, ela atrasou uns 15 dias, porque no dia que ela ia pagar, entrou em trabalho de parto. Aí foi lá ganhar o neném, aí na semana seguinte ela fez o acerto. Mas o que eles estavam mentalizando lá e na hora da negociação a gente observou? A criança que tem 6, ele vai ter 10 quando entregar o imóvel. E aí ele já se imaginou vendo lá as imagens 3D, brincando, correndo. E a criança que estava na barriga, que chegou, né? Ela vai estar com 4 anos, já vai estar ali também acompanhando o irmão, né? Vai usufruir daquela estrutura que a construtora vai entregar. E o nosso objetivo maior é esse, cara, que o maior número possível de famílias possa fazer parte daquela história ali, que eles possam ser felizes, né? E eles possam crescer e se realizar ali dentro. E assim que saíram os 3 deles, já estão assim, já está sonhando ali, já está olhando, né? É interessante. Porque faz parte, né? É o sonho da família, né? É o investimento que eles estão fazendo e é muito gratificante a gente estar fazendo parte disso, né? Muito bacana. Então, pessoal, isso foi um pouco do nosso bate-papo aqui sobre o mercado imobiliário, mais especificamente também sobre a PIV Construtora. Vou deixar um convite para vocês virem conhecer a construtora, virem conhecer o trabalho que ela já executa aqui com tanta excelência no mercado e saber mais também sobre o Maple Residência, tá bom? Um abraço para todos. Vocês vão ver muita gente por aqui ainda, viu? Não, Lucas? É isso aí. A nossa ideia é, de fato, né, ser esclarecedor para as pessoas que têm muita dúvida ainda sobre como operar no mercado imobiliário e trazer um pouquinho sobre esse empreendimento que, de fato, está quebrando os paradigmas aí do mercado. Já é um sucesso de vendas e de uma construtora que tem crescido muito e respeitando muito o seu cliente. Maravilha. Obrigado, pessoal.